5 previsões para o preço do Bitcoin nos próximos meses e anos. Quanto vai valer um Bitcoin ao final de 2024? Quanto vai valer um Bitcoin ao final de 2025? Será que é possível que o Bitcoin passe de R$1 milhão em breve? Vale lembrar que o preço do Bitcoin hoje está em torno de 240, 250 mil reais. Eu vou nesse vídeo trazer opiniões bem relevantes sobre o futuro do preço do Bitcoin e também os motivos pelos quais essas figuras por trás dessas opiniões acreditam que o Bitcoin deva disparar nos próximos meses. Eu sou David Guedes, economista e fundador do canal Ótica do Dinheiro, e sempre me comprometo em trazer um conteúdo de altíssima qualidade aqui para você, e a única coisa que eu peço em troca é o seu like. Então já aproveita, deixa o seu like aqui agora no vídeo, e se você ainda não era inscrito no canal, aproveita também para fazer a sua inscrição e ativar o sino das notificações para receber os avisos de quando tem conteúdo novo aqui. Lembrando também que se você ainda não tem conta em uma exchange ou a sua exchange cobra altas taxas para transações, eu recomendo que você abra conta na Binance através do link que nós temos aqui no canal, que é um link que traz benefícios exclusivos. Então, para você comprar Bitcoin e qualquer outra criptomoeda, lembrando que o portfólio da Binance é bastante vasto, qualquer das maiores criptomoedas você encontra nessa exchange. É bem simples, tudo em português, e abrindo pelo link aqui do canal, que eu estou deixando na descrição do vídeo, até o final, tem que clicar nele e abrir a conta até o final para validar. Nós temos alguns bônus, como por exemplo, $600 de bônus ao cumprir algumas tarefas. $600 não é pouco, são mais de R$3 mil na conversão atual. E também os cashbacks vitalícios nas taxas que eu divido aqui com você, são 10% de cashback sobre as taxas de trade que você recebe na própria moeda que está transacionando. Então, clica no link aqui que está na descrição ou no comentário fixado e abre a tua conta até o final. Agora, bora de conteúdo, e eu começo trazendo aqui a opinião de nada mais, nada menos do que Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, famosíssimo no mundo das finanças, para muitos o principal educador financeiro da atual geração. Nos últimos meses ele vem falando muito sobre a compra de ouro, inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando essas opiniões dele, né? Inclusive tirando trechos de entrevistas que ele deu, de coisas que ele escreveu. Ele vem falando muito sobre reserva de valor, e não só do ouro, como também do Bitcoin, inclusive com opiniões bastante fortes a respeito. Ele tem repetido constantemente nos últimos meses a frase "acordem antes que seja tarde", ou seja, comprem Bitcoin e comprem ouro antes que seja tarde. E para ele, o preço do Bitcoin deve atingir $135 mil em breve. Ele não deixa preciso aqui exatamente em qual mês, até porque eu acredito que ele não deva ter esse compromisso, não queira assumir esse compromisso, é muito difícil a gente precisar um mês, mas esse em breve dele se refere provavelmente aos próximos meses, quem sabe aí até o final desse ano. Sem dúvida alguma, como a opinião dele é de fato bastante forte, ele ajuda também a fazer preço no Bitcoin, já que ele ativa esse senso de urgência, e muita gente que segue ele acaba tentando, olhando para o Bitcoin, mesmo as pessoas que antes não olhavam, acabam enxergando sim no Bitcoin uma oportunidade de surfar essa valorização e também de se proteger no médio e longo prazo. A segunda opinião é de uma das gestoras sensações também da atual geração, Cathie Wood, que é gestora da ARK Invest. Ela menciona, por exemplo, que o Bitcoin deve abocanhar boa fatia do mercado total do ouro, que é hoje de aproximadamente 12 trilhões de dólares. Ela também menciona que países emergentes com políticas monetárias e fiscais turbulentas e que podem arruinar o poder de compra e a riqueza vão usar Bitcoin como seguro contra confisco. E o terceiro ponto que ela traz aqui é justamente a criação dos ETFs e todo esse fluxo de capital que vem através das maiores gestoras, né? Ou seja, aquele fluxo institucional que nós não tínhamos ainda no Bitcoin e é muito recente. Tem aí cerca de um mês que foram aprovados os primeiros Bitcoins e nós já vimos as maiores gestoras do mundo trazendo um volume muito grande de capital para dentro do Bitcoin. Isso tem acontecido dia após dia. Esse fluxo deve ser constante e deve inclusive acelerar à medida em que o preço do Bitcoin vai subindo e as pessoas vão prestando mais atenção no Bitcoin e a adesão vai aumentando. Lembrando que o ETF é um mecanismo que facilita a entrada de capital institucional no Bitcoin. A Cathie Wood traz uma previsão de preço do Bitcoin para um prazo um pouco mais longo, 2030. Mas o que ela fala é que o Bitcoin valerá até 2030 nada mais, nada menos do que $1 milhão.
equivalente hoje a aproximadamente 5 milhões de reais a unidade. Aliás, comenta aqui se você acha que ela está exagerando ou se você concorda com ela. E a terceira grande previsão é do Alan Tardigrade, que é bastante famoso nas redes sociais. Ele é um trader, inclusive quem segue ele, acompanha ele lá no X, viu o gráfico que ele postou em relação ao Bitcoin. E é um padrão que ele mostra chamado xícara e alça, que ele diz que está se formando no gráfico semanal do Bitcoin. Segundo ele, inclusive, esse período de pouco mais de 2 meses antes do halving é a última grande oportunidade de acumular Bitcoin, ou seja, de comprar Bitcoin antes de uma disparada de preços que deve levar o Bitcoin acima dos 100 mil dólares. Nesse exato momento em que você está assistindo o vídeo, inclusive, faltam um pouquinho mais de 60 dias para o halving. E a previsão do Alan para o preço do Bitcoin até o final de 2024 é de 130 mil dólares. Chama atenção que ela está bem próxima, inclusive, da previsão lá do Robert Kiyosaki dos 135 mil dólares nos próximos meses. Bom, e agora? Agora virou bagunça aqui, porque a quarta previsão de preço é a minha previsão, que na verdade é uma brincadeira, não é exatamente uma previsão de preço, e sim uma projeção. Eu prefiro não prever nada, mas como economista que sou, eu gosto de olhar para bastante indicadores macroeconômicos, inclusive, olhar para o histórico de preço do Bitcoin, um pouco de análise técnica, enfim, eu tento me munir do máximo de informação possível, principalmente informações ligadas à matemática. E tudo isso me faz acreditar que o Bitcoin deva chegar até o final do ano, sem compromisso algum com essa minha opinião, com esse meu chute, mas aproximadamente 60, 70 mil dólares. Esse é o meu palpite. E isso em 2024, porque eu acredito que em 2025 a gente veja uma valorização ainda maior do Bitcoin, podendo levar ele aí para casa dos 140 mil dólares. E a quinta previsão, bom, a quinta previsão é a sua previsão, é a mais importante de todas aqui. Deixa aqui nos comentários enquanto você acha que o Bitcoin deve chegar ao final de 2024 e seguindo mais ou menos a mesma lógica que eu trouxe aqui, até o final de 2025 também. Você pode tanto comentar simplesmente um chute seu, como também fundamentar esse palpite em alguma coisa que você gosta bastante de analisar, algum padrão gráfico, por exemplo, algo ligado ao macroeconômico, ao histórico de preço do Bitcoin, enfim, qualquer coisa que você julgar que seja relevante para o preço do Bitcoin, deixa aqui nos comentários, porque esses comentários também ajudam muito a comunidade aqui a se fortalecer. Afinal de contas, o conhecimento está disperso pela sociedade. Não sou eu, David, o dono da razão, não é nem o Robert Kiyosaki, nenhum dos que eu citei aqui, que são de fato os donos da razão. Conhecimento cada um tem um pouco, e quando ele é compartilhado, nós saímos no final das contas mais inteligentes. Espero que de alguma maneira esse conteúdo tenha servido para isso. Esse vídeo foi um pouco fora do padrão que a gente está acostumado a trazer aqui no canal. Comenta também se você gostou desse estilo de vídeo. E eu vou te convidar aqui no final também a fazer uma reflexão sobre em quanto vai estar o seu patrimônio caso o Bitcoin atinja esses patamares aqui. Dito isso e sem mais, já vou deixar uma sugestão de vídeo aqui no canto para você. Clica aqui, a gente se vê lá nesse vídeo. Um forte abraço e até a próxima.